Quando o assunto é investimento, a primeira coisa que as pessoas pensam é: eu quero ganhar mais, quero faturar. Mas, na realidade, todo iniciante, quando começa a investir, não é isso que acontece. O que ele acaba ganhando mesmo é uma certa ansiedade. Até mesmo porque a geração de hoje em dia vive sempre ansiosa para adquirir coisas novas, não apenas por status, mas por sim alcançar os seus objetivos, mas de maneira ágil. E é aí que mora um problema. Porque se investir te traz mais ansiedade do que confiança, sinto muito em lhe dizer, mas você não está no caminho certo. E nesse vídeo hoje eu vou te explicar o porquê. Fala pessoal, meu nome é Vinícius, sou criador do canal Cifra Cash, sou um CLT que está na busca da liberdade financeira, sou um investidor iniciante assim como você, e nesse canal eu pretendo compartilhar toda a minha trajetória, os insights que eu adquiro durante todo esse processo e também compartilhar um pouco da minha vida e de como que eu faço para investir e lidar com as barreiras que aparecem durante o período. E quando a gente começa a investir, a maioria das pessoas apenas falam das partes boas, que seriam os rendimentos, os gráficos subindo e também sobre como que está o processo de alcançar a liberdade financeira. Mas o que ninguém fala são sobre os efeitos colaterais que vêm por trás de tudo isso. A ansiedade, a comparação com quem tem mais ou tem menos e também o medo de estar fazendo tudo errado. Afinal de contas, no começo nem sempre você tem uma grana tão alta para poder fazer bons aportes. Então você acaba fazendo aquela aplicação ali em um mês e no mês seguinte você acaba olhando para o rendimento e já pensa: meu Deus, só isso é tão pouco, isso daqui não vai mudar minha vida nunca. Mas eu tenho algo para te dizer. Esse é o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem: olhar resultados pequenos e acabam desistindo no início do caminho. E o maior inimigo de todo investidor iniciante não é o mercado. O inimigo é a pressa. A gente fica condicionado a querer tudo para agora. Entrega rápida, resposta rápida, resultados rápidos, sucesso rápido. Mas no mundo dos investimentos, tudo acontece ao contrário. Afinal de contas, os juros compostos eles sempre vai recompensar quem sabe esperar o longo prazo. E toda essa pressa que ela é gerada no início de todo investidor, ela traz consequências. Afinal de contas, você acaba vendendo tudo na primeira queda, acaba mudando as suas estratégias a todo momento, mudando os ativos que tem na sua carteira toda semana e no final das contas, achando que investimento não funciona. Mas o problema disso tudo não é o investimento, é o tempo que você não deu para que ele pudesse trabalhar para você. Juros compostos, eles não precisam de genialidade, ele apenas precisa de tempo. Afinal de contas, o tempo é o maior aliado dos juros compostos. E no começo, ele traz um crescimento invisível, e isso frustra sim, porque logo no início você vê muito esforço, mas você vê pouco resultado. É como alguém que está começando numa academia. A pessoa faz muito esforço físico, mas demora um pouco até o corpo se acostumar a pegar uma resistência para sim apresentar os resultados. E no mundo dos investimentos não é diferente. Mas quem desiste logo ali no começo, nunca vai ter a oportunidade de descobrir o que poderia acontecer lá na frente caso se mantesse uma constância. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No começo, ela é pequena, quase não impressiona, mas quanto mais ela rola, mais força ela ganha e mais difícil ela fica de parar. Mas quem tira o dinheiro cedo, interrompe essa neve antes que ela cresça. E depois, no final, a pessoa acaba dizendo que não deu certo. O tempo é o maior aliado de todo investidor comum. Não porque ele faça milagre, mas porque ele faz o básico funcionar. Quem tenta acelerar, normalmente a maioria das vezes acaba se frustrando. Mas quem sabe respeitar o processo, normalmente chega até o fim. E aqui entra mais um erro que a maioria das pessoas cometem quando ela começa a investir. Quem começa a investir sem saber o porquê ou para quê, a pessoa desiste, ela não chega até o fim do processo. Afinal de contas, logo no início, os rendimentos decepcionam porque não são extravagantes e também a preocupação vai batendo de você não estar fazendo aplicações corretas. Mas o que eu quero te dizer é que um propósito bem estabelecido sustenta o seu plano. Já a rentabilidade, ela não. Se você sabe que você está investindo para sua liberdade futura, para dar um conforto a mais para sua família, proporcionar um lazer e coisas também que você sonha, isso te motiva, te engaja, é como jogar gasolina no fogo. Afinal de contas, você sabe qual é o seu propósito final. Você está pensando no longo prazo. E na maioria das vezes, quando você acaba vendo alguém ganhando altas rentabilidades ou ganhando um pouco mais, a maioria das pessoas não para pensar: poxa, quanto de risco aquela pessoa está correndo?
quanto de experiência aquela pessoa tem, quais foram os erros que ela já cometeu e que ela aprendeu com eles. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. A gente não pode apenas se basear naquilo que é mais rentável. Afinal de contas, tudo que trazer mais rentabilidade apresentará mais riscos também para o seu dinheiro. Investir não é sobre você acertar o momento perfeito, é sobre você não desistir cedo demais. O tempo não é o seu inimigo, ele é o seu sócio. Se você também está nesse processo, isso já aconteceu com você, de você ficar fazendo comparações, meu Deus, será que eu estou investindo certo? Ah, eu poderia estar lucrando mais, poderia estar ganhando mais? Comenta aqui embaixo. Quando foi que você já passou por isso? Se foi no começo, se você já é um investidor de longo prazo? E o que que você fez também para parar com esses insights que vinham na sua cabeça e que muitas das vezes faz a gente até perder algumas noites de sono? Compartilhe esse vídeo também com aquele amigo que você sabe que investe, que vive preocupado, que vive olhando a tela do celular e está sempre pensando em uma maneira de adquirir mais rentabilidade com os seus investimentos. Afinal de contas, eu convido todos vocês para fazer parte da minha trajetória também. Pretendo compartilhar os meus investimentos que eu tenho, todos os aprendizados que eu estou adquirindo durante esse processo e também aprender junto com vocês também. Afinal de contas, não sou o conhecedor de tudo, eu sei que tem muitas pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, então a ideia aqui é a gente fazer uma troca de conhecimento e compartilhar a nossa evolução aqui dentro deste canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, te peço que você se inscreva no canal e te espero no outro vídeo. Até mais!